Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 23. Medo. 10º dia da Lua de Sangue. Salme, aldeias ocidentais de Ilhanara, inverno, ano 3081 após a perdição. Dalen passou a mão ao longo da extensão da madeira estilhaçada que, poucas horas antes, fazia parte da paliçada de Salme. Agora, ela se projetava da lama, despedaçada e quebrada, com manchas de sangue seco em sua superfície. Mais uma noite, mais um ataque, mais um adiamento da execução conquistado por puro desespero e recusa em morrer. O vento uivou, e ele apertou o casaco contra o corpo. Seus dedos percorreram a madeira, roçando a ponta lascada enquanto observava dois homens retirando um corpo destroçado debaixo de um cavalo morto. O corpo, se é que se podia chamar aquilo de corpo, dado seu estado atual, pertencia a um homem que não tinha visto mais verões do que Dalen. Dalen o vira entrar pelos portões naquela manhã, cansado e faminto, um dos refugiados de um assentamento agrícola do outro lado da floresta de Ol. Naquela tarde, encheram-lhe a barriga e deram-lhe um lugar para se banhar em água quente. Naquela noite, encontraram-lhe um catre e cobertores. Naquela madrugada, colocaram uma lança numa mão e um escudo na outra. E agora arrastavam o seu cadáver sem vida pela lama, as pernas tão quebradas que uma apontava para oeste e a outra para leste. A cada dia, mais pessoas chegavam a Salme, mas, a cada manhã seguinte, a população crescia apenas em alguns poucos. O Angan que seu pai havia prometido chegará algumas noites antes, e ele enviará um pedido de ajuda, mas não receberá resposta. Em qualquer outra situação, estaria afundando na incerteza sobre se seu pai e Eric estavam bem. Mas tudo o que podia fazer era afastar esse pensamento e rezar para Eraia para que ela não os tivesse acolhido. Precisava que estivessem bem. Em parte porque a ideia de um mundo sem eles ameaçava consumi-lo, mas também porque ele próprio estaria jantando nos salões de Ashiron em 15 dias se a ajuda não chegasse. O som de passos pesados desviou a atenção de Dalen dos dois homens que jogavam o corpo do jovem na carroceria de uma carroça já lotada. Uma densa fumaça negra subiu pelas paredes, e o cheiro de carne queimada impregnou o ar enquanto os corpos dos Urak eram incendiados. Lorde Capitão. Tanon inclinou a cabeça, apoiando a mão no pomo da espada, cuja placa de prata gotejava sangue recém-derramado. Dalen franziu a testa, mas retribuiu o cumprimento. Desde que o Conselho o colocará no comando das defesas de Salme, os Beldoaranos lhe haviam dado esse título. Não demorou muito para que os habitantes das aldeias também o adotassem. Até mesmo alguns soldados lorianos o usavam. Ele não desgostava do título. Na verdade, ouvi-lo lhe trazia uma certa sensação de conforto. Mas era difícil se orgulhar de algo tão frívolo quando homens e mulheres morriam às dezenas todas as noites. A Alaman iniciou os trabalhos na seção norte da muralha. Ótimo! Dalen soltou um longo suspiro. Quando ele terminar, peça para ele fazer o que puder aqui. Vou providenciar uma refeição quente e um pouco de hidromel para ele. Entendido, Lorde Capitão. O alamante, Oaken Polik, havia chegado há alguns dias, faminto e quase sem roupa. Seu poder na centelha era limitado e ele se cansava facilmente, mas sem ele as muralhas de Salme não passariam de lascas e lama. Os deuses sabem que os magos de Loria não moveriam um dedo por algo tão inferior a eles. Dalen só havia encontrado alguns alamantes em sua vida, e a maioria mal conseguia acender uma vela, então Oaken era uma visão muito bem-vinda. Assim que Dalen se preparava para retornar à avaliação dos danos causados pelo ataque Urak da noite anterior, a voz de Nimara ressoou: Dalen. Ele se virou e viu Nimara correndo em sua direção, os vários anéis em seu cabelo brilhando com sangue fresco. Droga! De novo! Quando Dalen, Nimara e Tanon chegaram à seção norte da muralha, o lugar era um barril de pólvora prestes a explodir. No centro de tudo estava Erdart Felhamer. O homem gigantesco estava de pé com uma espada enlameada na mão, a ponta da lâmina pressionada contra o pescoço do exarca Dorma. O martelo de Erdart repousava na lama ao seu lado. Os outros dois magos sobreviventes e vários soldados da infantaria estavam atrás do mago, com as armas em punho. Tudo em seus movimentos indicava a Dalen que estavam mais do que prontos para derramar sangue. Vários Ilhanaranos, juntamente com alguns de Beldoar, estavam posicionados atrás de Erdart, com a mesma tensão em seus corpos. Faça isso! O mago de batalha de Loria inclinou-se para frente, pressionando o pescoço contra o aço. Faça isso e veja como termina para você.
Posso garantir que não terminará como você pensa. Dalen abriu caminho em meio à multidão reunida. Empurrou os primeiros homens e mulheres para o lado, os outros se afastando à sua frente, Conimara e Tanon seguindo atrás dele. Abaixem-se! Ele rugiu. O exarca Dorman virou a cabeça, mas Eldar manteve os olhos fixos à frente, encarando o pescoço do homem, com os músculos da mandíbula tensos. Dalen se colocou entre os dois, golpeando a lâmina de Eldar com uma mão e empurrando-o para trás com a outra. O homem mal se moveu, sua postura tão firme que parecia ter criado raízes. À direita de Dalen, Dorman deu um passo à frente. Mas Dalen baixou a mão, sacou uma faca do cinto, segurando-a com a lâmina invertida, e pressionou o aço contra a garganta do homem. Dê mais um passo, porra, e eu te garanto que isso vai terminar exatamente como você pensa. O mago o encarou com raiva, tenso, mas recuou. À sua esquerda, Eldar inclinou-se para frente, pressionando a palma da mão de Dalen. Isso vale para você também, disse ele a Eldar. O olhar que Felhamer lhe lançou era calmo e frio. Ele grunhiu e recostou-se, atirando a espada na lama. Enquanto isso, o coração de Dalen batia forte como o martelo de um ferreiro. Dorman poderia acabar com sua vida com pensamento, e Eldar provavelmente poderia quebrá-lo ao meio com pouco esforço. Dalen tinha certeza de que poderia levar qualquer um deles consigo para os salões de Achiron, mas então ele ainda estaria morto. E morrer não parecia nada atraente. Fale! Dalen baixou a faca, fazendo um gesto para Dorman. Ele podia sentir o olhar de Eldar sobre si enquanto permitia que o Loriano falasse primeiro. Eles nos deixaram para morrer. O exarca Dorman fez menção de se aproximar novamente de Eldar, mas o movimento rápido da faca na mão de Dalen o fez repensar a ideia. Dalen estreitou os olhos, olhando primeiro para Eldar e depois de volta para Dorman. Dorman prosseguiu. Executamos o plano combinado. Mas, assim que os marcados de sangue iniciaram o ataque, esse maldito filho da puta retirou suas tropas para a direita e nos deixou completamente expostos. 6 bons homens estão mortos. 6 bons homens que deveriam estar vivos. 6 bons homens que jamais verão seus filhos crescerem. Sua voz baixou, assemelhando-se a um rosnado. Não vou tolerar isso. O flanco estava desmoronando. Eldar gesticulou em direção à seção da muralha que havia sido destruída pelos Urax, com corpos ainda prensados na lama. Se eu não tivesse ordenado a manobra, tudo teria desmoronado completamente. Eu não ia deixar meu povo morrer. Mas você vai deixar o meu. Com um sorriso estampado na minha cara. Os 2 homens se lançaram um contra o outro. Dalen manteve-se firme, seus pés afundando na lama enquanto empurrava Eldar e Dorman para trás. Ambos eram uma cabeça mais altos e mais fortes que ele, mas estavam desequilibrados ao se moverem. O que há de errado com vocês? Ele rugiu, abrindo o corpo e se virando, dirigindo-se tanto à multidão quanto aos 2 homens. Estamos cambaleando. A cada noite, perdemos mais vidas. A cada noite, nos aproximamos do colapso. Os Urax não estão nem aí. Eles não se importam se você é um exarca imperial ou um maldito fazendeiro. Ele encarou Dorman, enfatizando cada palavra. Eles se importam. Dalen voltou seu olhar para Eldar. Não se importam. E se eles passarem por nós, se eles ultrapassarem esses muros e chegarem às casas além deles, serão as crianças que eles despedaçarão. Os idosos, cuja pele eles arrancarão dos ossos. Os doentes e os fracos, cujas gargantas serão rasgadas. Não me importo com mais nada, mas não deixarei isso acontecer. Dalen ficou entre Dorman e Eldar, lançando seu olhar ao redor da multidão, estudando os olhares vazios e as bocas abertas. Seja lá qual for a merda que existe entre vocês, enterrem. Não somos de Loria nem de Liana, somos apenas pessoas tentando sobreviver. Somos a única coisa que separa Salme das cinzas. Quando tudo isso acabar, que se despedacem uns aos outros, se despedacem. Mas aqui, agora, se recomponham e parem de agir como crianças. E se não conseguirem, podemos dar comida e água suficientes para 2 dias e vocês podem tentar a sorte na estrada para o leste, porque vocês não passam de um estorvo para todos os outros que defendem estas muralhas. Ao proferir essas últimas palavras, ele fez questão de olhar para Eldar. O que será? Eldar grunhiu, depois agarrou o cabo do martelo, ergueu até o ombro e marchou em direção a Tarmpin e a outro homem que Dalen não reconheceu. E você? Disse ele, virando-se para Dorman. O mago de batalha cerrou os dentes, mas Dalen percebeu a fúria diminuindo em seu olhar. Ele se aproximou de Dalen. Agradeço o que está dizendo, Lorde Capitão.
Então, farei como pede, por enquanto. Mas preciso que entenda que não ficarei parado enquanto os homens e mulheres sob meu comando são deixados para o massacre. Se ele fizer outra coisa dessas, eu mesmo quebrarei seu pescoço. 1. Você devia ter deixado Felhamer em paz, sussurrou Tanon enquanto Dorman saía e a multidão se dispersava. Um Lorian a menos no mundo nunca é uma coisa ruim. 6 a menos é ainda melhor. Tenham respeito pelos mortos. Dalen olhou em volta para os corpos que ainda precisavam ser recolhidos. Em sua mente, o mundo oscilava entre a calma do presente e o caos das horas anteriores. O suave assobio do vento e os gritos e rugidos do aço cortando a carne e estilhaçando os ossos. Tanon ficou tenso. Sim, Lorde Capitão. Tanon tinha tanto direito de odiar os Lorianos quanto qualquer um, mais do que a maioria. Eles destruíram seu lar, massacraram seu povo. Dalen entendia isso, entendia o ódio. Mas eles não podiam se dar ao luxo de odiar nada nem ninguém além dos Uraks. Tanon, busque Canvin e os outros, e fique de olho em Oaken enquanto ele faz os reparos na muralha. Pedirei a Karatain e suas lanças que vigiem a outra seção. Como o senhor disse, Lorde Capitão. Tanon inclinou a cabeça e se virou para sair. Dalen agarrou o ombro de Tanon. Fazemos o que for preciso para manter vivos aqueles que amamos. Você entende o que estou dizendo? Fazemos o que temos que fazer, repetiu Tanon, com a expressão suavizando-se. Você lidou bem com isso, disse Nimara, aproximando-se de Dalen. Estamos a apenas uma palavra errada de fazer o trabalho sujo dos Uraks. Um erro, uma cagada, e todos nós seremos comida para os corvos. E cada Lorian que restar defendendo as muralhas é um Lorian que pode levar uma lança no coração no lugar de um dos meus guerreiros. Nimara assentiu com tristeza. Respirou fundo. Um dia de cada vez. É tudo o que podemos fazer. Isso e rezar para Faizir para que seu pai chegue a tempo. Ele vai. Dalen cruzou os braços, encarando o vazio. Ele e o pai tinham seus problemas, muitos deles, mas havia uma coisa em que Dalen acreditava incondicionalmente. A Aeson daria vida por Eric e por ele sem hesitar. Seu pai não o deixaria morrer. Ao lado dele, Nimara sentiu para si mesma, os anéis em seu cabelo brilhando ao luar carmesim. Mesmo com o sangue e a sujeira incrustados em seus cabelos e secos em suas bochechas e pescoço, Dalen não pôde deixar de admirar a beleza da anã. Não apenas sua beleza, mas também sua força. Ela era feroz no campo de batalha, intransigente. E, após a batalha, era uma rocha, ancorando no presente. Está se divertindo. Nimara não virou a cabeça para olhá-lo, mas o canto de seus lábios se curvou em um sorriso. Desde que chegara a Salme, Dalen e Nimara haviam compartilhado a cama mais de uma vez. Ele não conseguia entender como uma mulher que o vira apenas não podia fazê-lo corar com tão poucas palavras. Mas ela conseguia. Ainda tenho algumas horas de vigia, disse Nimara, virando-se para encará-lo. O anão olhou nos olhos de Dalen, sustentando o olhar por alguns instantes. Este lugar e todas as pessoas nele estariam mortas se não fosse por você. Não se prenda ao que perdemos, preste atenção ao que ainda temos. Ela apertou brevemente a mão dele e seguiu em direção à muralha leste. Dalen observou Nimara se afastar, seu olhar demorando-se nela até que desapareceu atrás da parede de uma robusta casa de madeira. Ele voltou sua atenção para a brecha na parede que Oaken estava consertando com sua magia, pedaços de madeira estilhaçados se elevando no ar, fibras se regenerando e se contorcendo. O que Dalen não teria dado para ter tal controle sobre o mundo. A faísca o aterrorizava até a alma. Não importava quem a empunhasse, amigo ou inimigo, a simples ideia de que alguém pudesse quebrar seu pescoço a 3 metros de distância e que ele não pudesse fazer nada a respeito. Isso lhe gelava os ossos. Ele poderia praticar com a espada por horas a fio, todos os dias, pelo resto da vida, e até mesmo o mais fraco dos magos poderia extingui-lo como um pavio apagado, caso não tomasse cuidado. Dalen observou Oaken trabalhar por mais alguns instantes, depois se virou e caminhou em direção à pequena cabana que era seu lar naquele lugar. Ele receberia o sono de braços abertos. A terra encharcada estalava sob o peso das botas de Dalen enquanto ele caminhava pelas ruas de Salme em direção à sua cabana, com os uivos ocasionais dos pinheiros-lobos ecoando à distância. Desde a sua chegada, a vila tinha crescido e se transformado em uma cidade. Refugiados de outras aldeias engrossaram a população, erguendo moradias improvisadas por toda parte. A velocidade com que a vila cresceu, juntamente com a chuva forte, transformou as ruas em puro lamaçal. Ele se maravilhou com a forma como o povo de Salme acolheu os refugiados das outras aldeias.
Nunca houve questionamentos, nunca hesitação. Claro, os anciãos discutiam e brigavam, mas as pessoas dessas aldeias cuidavam umas das outras. Até mesmo os beldoaranos foram recebidos de braços abertos. Era um tipo de bondade, um tipo de comunidade, que Dalen nunca conhecera, e com a qual ele achava que poderia se acostumar. Ele acenou com a cabeça quando 2 homens passaram por ele vestindo gibões de couro remendados, com as mãos enluvadas segurando hastes de lanças. Lorde Capitão, disseram em uníssono, prosseguindo seu caminho. Como que surgindo do nada, Anya Gritten apareceu diante dele, o avental branco manchado com uma mistura de sangue úmido e seco. De alguma forma, apesar da sujeira e do sangue, a mulher ainda exalava um aroma de flores frescas. Lorde Capitão, disse ela, inclinando a cabeça muito levemente. Posso acompanhá-lo? Dalen deu-lhe um meio sorriso e fez um gesto para que ela se juntasse a ele enquanto continuava. Como estão os feridos? Anya esfregou as mãos em um pano de linho que tirou da bolsa do avental, o sangue tingindo o tecido branco de um rosa pálido. Melhor do que na noite passada. Sua expressão não mudou, e ela manteve os olhos fixos no chão enlameado. Embora eu tema que 3 não sobrevivam à noite, vou deixá-los o mais confortáveis possível. Ouvi histórias de magos de Loria que podiam curar como se tivessem mãos de deuses. Mas ou nenhum dos 3 presentes possui essa habilidade, ou simplesmente se recusam a usá-la. Dalen assentiu lentamente. Faça o que puder. Não podemos pedir mais do que isso. Caminharam por um tempo, com silêncio pairando entre eles. O que posso fazer por você, Anya? Imagino que você não me procurou para nossa conversa fascinante. Tem a ver com Erdart? Não, disse ela, com um meio sorriso nos lábios. E eu não vim por causa do Erdart. Pelo que Tar me contou, você lidou com isso da melhor maneira possível. Erdart perdeu muito. Ele está fazendo o possível para cuidar de nós. Eu sei. Não havia mais nada que Dalen pudesse dizer. Ele podia ver a dor em Erdart. O homem não fazia nada para escondê-la. Mas Erdart também era um gigante no campo de batalha, e os defensores de Salme o encaravam com nada menos que reverência. Dalen o respeitava, mas também não podia permitir que a fúria do homem comprometesse tudo pelo que eles estavam lutando. Na verdade, vim perguntar sobre Kalen. Anya continuou esfregando as mãos com o pano de linho, apesar de já ter removido o sangue da pele. Tarn e Erdart me contaram o que você contou a eles. Ele é o Draleide, aquele de quem todos os bardos e mercadores têm falado. Ele é. Dalen cerrou os dentes. Ele está bem. Anya olhou para Dalen por um instante, como se não quisesse ver uma resposta em seus olhos. Dalen não tinha certeza de como responder. Na verdade, faz muito tempo que não o vejo. Mas pelo que meu pai disse, ele está bem. Tanto ele quanto Valeris. Eles passaram por muita coisa, mas estão bem. Valeris, Anya sussurrou o nome. Ela olhou para o chão por um instante, depois deu a Dalen um sorriso fraco. Obrigada. É para isso que ele nasceu. As palavras saíram dos lábios de Dalen sem muita reflexão. E, de certa forma, trouxeram consigo uma sensação de alívio, algo que se desfazia nas profundezas de sua mente. Anya lançou-lhe um olhar curioso. Kalen. Ele é um bom homem. Dalen engoliu em seco. Tendo passado um tempo aqui, consigo entender por que ele é assim. Ele também é teimoso como uma mula. Isso parece mesmo com ele. Pela primeira vez desde que Dalen conhecera a mulher, a risada que ela deu pareceu genuína. Enquanto caminhavam, Dalen avistou uma sombra se movendo no beco entre 2 das casas de madeira mais antigas. Ele parou, levando à mão a faca que estava em seu cinto. O que é isso? Anya sussurrou. Dalen levou o dedo aos lábios e caminhou em direção ao beco, calculando cuidadosamente cada passo enquanto a lama chapinhava sob seus pés. O luar rosado invadia o beco, difuso pelas nuvens acima, projetando uma pequena silhueta contra a parede. Ele tirou a faca do cinto. Uma mão repousou em seu ombro. Guarde isso. Anya empurrou a mão dele que segurava a faca para baixo, seus dedos roçando a lâmina enquanto passava por Dalen e entrava no beco escuro. Anya, ele sibilou antes de ceder e segui-la. Com os olhos se ajustando à escuridão do beco, ele encontrou a mulher agachada, com as mãos em concha ao redor das bochechas de um jovem. Ele parecia não ter vivido nem 16 verões, com os cabelos dourados cobertos de lama e sangue. Ele está bem. Dalen afundou um joelho na lama, observando o rosto do menino. Onde dói? Anya se ajoelhou, levantou a cabeça do menino e o examinou em busca de ferimentos.
eu. A voz do menino tremia, suas mãos tremendo enquanto Anya as levantava. Foi então que Dalen percebeu quem era. Conal. É você. O que aconteceu? O rapaz tinha sido carregador em Beldoar e tinha vindo com eles quando partiram de Lodar. Era um bom rapaz, forte e esperto. Conal ergueu o olhar, piscando para afastar a lama dos olhos. Lord Virandrar, eu. Olhe para mim, disse Anya, atraindo o olhar de Conal para si. Preciso que você se concentre. Onde você está ferido? Conal balançou a cabeça, engolindo em seco. Não é meu sangue. O que aconteceu, Conal? Os Urax. Conal voltou o olhar para as mãos, com as palmas abertas. Eu sei que não era para eu estar lá fora, mas não podia simplesmente ficar para trás. Não podia. Já tenho idade suficiente, sei segurar uma lança. Droga, sussurrou Dalen, aproximando-se. Eu mandei você ficar para trás por um motivo, Conal. Você poderia ter morrido lá fora. E os outros? Quase 40 crianças vieram com eles de Beldoar, algumas com apenas 6 ou 7 anos, e havia muitas outras vindas de todas as aldeias. Só eu e Tora fomos. Pegamos lanças no arsenal e pensamos que poderíamos ajudar. Nós, Conal tremia, suas mãos trêmulas. Me desculpe. Me desculpe. Tora, Dalen respirou fundo, percebendo o que havia acontecido. Eu não consegui salvá-la. Aquela coisa, aquele uraque enorme. Ele a pegou, e ela estava por toda parte, pedaços dela. Conal olhou para Dalen, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela gritou para que eu a ajudasse, mas eu não pude. Eu ainda consigo vê-la. Dalen sentou-se na lama ao lado de Conal, encostando as costas na parede de madeira da casa. Seu olhar encontrou o de Anya, cujos olhos se arregalaram de compaixão. Ela também tinha visto em primeira mão o tipo de dano que os marcados de sangue podiam causar a um corpo humano. Não havia nada que você pudesse ter feito. Dalen puxou os joelhos em direção ao peito e apoiou os antebraços sobre eles, soltando um suspiro. Acredite em mim. Se você tivesse tentado salvá-la, só teria se juntado a ela. Olhando para Conal ao seu lado, Dalen não pôde deixar de se lembrar de seu pai o consolando na primeira vez em que tirou uma vida. A primeira vez que viu a luz se apagar nos olhos de alguém. Era um guarda imperial em Ol, um homem de cerca de 20 anos. Dalen era um pouco mais jovem que Conal. Seu pai lhe dissera para honrar a vida do homem, jamais esquecendo sua morte. Dissera-lhe para sentir a culpa e que, se por acaso deixasse de senti-la, deveria largar a espada e nunca mais empunhá-la. Não era exatamente a mesma coisa, mas culpa era culpa. Não consigo parar de ver isso na minha cabeça. Conal cobriu o rosto com as mãos, chorando, com os ombros tremendo. Dalen compreendeu visceralmente. Não se lembrava da última vez que dormira em paz, sem que as lembranças de Beldoar e Duradur atormentassem seus sonhos. Mesmo assim, enquanto estava sentado na lama, as imagens da batalha daquela noite passavam por sua cabeça como um filme. Não tem problema ter medo. O medo nos lembra do que temos a perder. Ele nos força a pensar, a questionar nossas escolhas. O importante é que acolhamos o medo, mas nunca deixemos que ele nos controle. Entende? Conal assentiu lentamente. Acho que sim. Você fará algo por mim? Promete nunca se esquecer desta noite. Promete nunca deixar que Tora seja esquecida. Promete pensar nela sempre que não tiver certeza do porquê de estarmos brigando. A expressão de Conal endureceu. Eu prometo. Bom. Dalen levou a mão à nuca de Conal e bagunçou seus cabelos. Nada sobre batalhas, guerras ou assassinatos deveria te dar alegria, Conal. Na maioria dos dias, só nos trazem escuridão, e nos melhores dias, tudo o que podemos esperar é uma sensação de alívio. Fazemos isso porque precisamos. Fazemos isso por causa do que aconteceria se não fizéssemos. Conal assentiu com a cabeça, fungando. Dalen se levantou com dificuldade, estendeu a mão e ajudou Conal a se levantar também. Encontre-me amanhã, depois que eu terminar minha ronda. Não quero você na linha de frente, mas todos devem saber como se proteger. Você vai me ensinar a usar uma espada? Mesmo que tivéssemos o suficiente para todos, manejar uma espada é algo que exige prática infinita. Vamos começar com a lança. O menino pareceu um pouco desanimado com isso. Venha. Anya pousou a mão nas costas de Conal, indicando-lhe a rua principal. Há banhos termais disponíveis.
Vamos te dar um banho e te ajudar a descansar. Ela se virou para Dalen. Você deveria fazer o mesmo. O esgotamento pode te matar tanto quanto uma lâmina. Quase. Anya lançou a Dalen o mesmo olhar de desdém que sua mãe frequentemente lhe dirigia. Vou dormir. Mas primeiro preciso contar ao pai da Tora. Ele perdeu a esposa no ataque de 5 noites atrás. Quero que ele saiba disso por mim. A expressão no rosto de Anya se desfez, e ela soltou um suspiro melancólico, fechando os olhos. Ela assentiu. Você fez a diferença para ele, disse ela, gesticulando na direção de Conal, que estava no final do beco esperando por Anya. Ele te admira. Eu tive um bom professor. Dalen ainda estava acordado quando Nimara entrou no quarto, seus passos cansados, mas cuidadosos. Deixe-me ajudar, disse ele ao ouvir o silêncio dela tentando remover a armadura. Ele grunhiu enquanto se arrastava para fora da cama e a ajudava a tirar a placa peitoral. O que você está fazendo acordado? Nimara soltou um suspiro de alívio quando o prato se soltou. Ela removeu as manoplas, tirou as luvas e pressionou as pontas dos dedos contra as bochechas dele. Pesadelos de novo. Ele balançou a cabeça negativamente e depois lhe deu um sorriso sem graça. 2 das crianças mais velhas pegaram lanças e foram lutar nas muralhas. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Merda! Um deles sobrevive, mas ele viu um marcado de sangue despedaçar o outro. Ela tinha apenas 14 anos. Dalen. Nimara agarrou a nuca dele e pressionou a cabeça contra o peito dele. O pai dela desabou quando eu contei. Lágrimas molharam os olhos de Dalen ao pensar no pai de Tora, um dos membros da guarda real de Belduara, o abraçando, tremendo e soluçando. Dalen se afastou e inclinou a cabeça para trás, encarando o teto de madeira. Fechou os olhos com força. Você precisa dormir. Nimara passou o polegar pela bochecha dele. Ele pressionou os dedos nas rugas ao redor dos olhos. Venha. Ela pegou Dalen pela mão e o colocou na cama antes de se despir e subir em cima dele para se deitar de costas. Meu irmão e meu pai estão em algum lugar lutando numa guerra que eu deveria estar lutando, e eu não faço ideia se estão vivos ou mortos. Ele olhou para o outro lado do quarto pouco iluminado enquanto falava, as cortinas fechadas para bloquear o sol da manhã. Quando minha mãe estava morrendo, eu prometi a ela que cuidaria de Eric. Jurei isso a ela enquanto ela jazia ali, toda quebrada, com a pele coberta por aquelas marcas pretas. Ela não chorou. Ela apenas sorriu para mim. Ele balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo pela ponte do nariz e pingando nos lençóis. Me desculpe. Eu não sei por que estou te contando isso. Nimara não disse nada, mas o abraçou e se encostou em suas costas. Não sei o que faria se os perdesse. Desde que Dalen se lembrava, ele e Eric lutaram ao lado do pai por todo o continente. De Vaerlion a Cardem, passando por Arginvates, Kergan, Antiquar. E durante todo esse tempo, eles se sentiram invulneráveis. Aezon Virandran era uma lenda viva. Ele era um Draleide da antiguidade, um dos maiores guerreiros que já existiram. E era o pai deles. Que mal poderia lhes acontecer com um pai assim? Um pai que os treinou para empunhar uma espada com as próprias mãos. Em algum momento, essa fantasia se dissipou. Seu pai era um guerreiro lendário, um mestre da espada, um herói, mas era mortal. E homens mortais podiam morrer. Está tudo bem. Nimara apertou Dalen contra si, sua respiração quente roçando a nuca dele. Não, não é, ele sussurrou. Eu queria tanto provar que podia ser o que ele sempre me treinou para ser. Que eu não era um fracasso. Eu queria tanto isso que o deixei para encontrar Eric sozinho. Então marchei por metade de Eferia. Se eles morrerem, por que eu não estou lá? Uma dor aguda surgiu na orelha esquerda de Dalen, e ele se virou na cama, encarando Nimara com raiva. Que merda foi essa? Eu dei um peteleco na sua orelha. Por quê? Porque você estava sendo um idiota. Dalen se virou e se acomodou no colchão, soltando um suspiro de frustração. Após alguns minutos de silêncio, Nimara falou novamente. O povo de Salme está vivo porque você está aqui, sussurrou ela. Você não precisa provar nada a ninguém. Os homens e mulheres deste lugar dariam a vida por você sem hesitar, por causa de quem você é. Eu também daria. Dalen não respondeu, mas entrelaçou seus dedos com os de Nimara, onde a mão dela repousava sobre seu peito e, pela primeira vez em 2 dias, ele dormiu.